Boa tarde a todos, boa tarde à banca, eu sou a Daniele e eu vou apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso intitulado Tumor estromal gastrointestinal de localização esofágica, um relato de caso. As autoras sou eu, Daniele Ribeiro Matsumoto, e Carolina Luiza Marques Pereira, e nossa orientadora, a professora doutora Thalita Amaral Amaro Adami. Como introdução, o termo tumores estromais tem origem de células do plexo mielitérico, provavelmente das células intersticiais de Cajal. Essas células intersticiais de Cajal, elas são responsáveis pela motilidade intestinal, tanto que são chamadas de células marca-passo do trato gastrointestinal. São tumores raros, de incidência de aproximadamente 1,5 casos para 100 mil habitantes no ano. São as lesões neoplásicas mesenquimatosas mais comuns do trato gastrointestinal, atingem preferencialmente os adultos por volta dos 60 anos e têm uma discreta predominância no sexo masculino. Representam cerca de 2% dos tumores do tubo digestório. Podem atingir qualquer parte do tubo digestivo, começando por esôfago, 60%, seguido de intestino delgado proximal, 30%, peritônio e colo retal de 5 a 10% e o esôfago menos de 5%. Quanto à sintomatologia, são assintomáticos em 70% dos casos, os 30% restantes assintomáticos são de dor abdominal, massa palpável no abdômen, disfagia, suboclusão intestinal e perda de peso. O diagnóstico é feito por quadro clínico, por exame anatomopatológico convencional e confirmado por imunohistoquímica. A proteína KIT CD117 é o principal marcador diagnóstico, sendo positiva em 90 a 95% dos casos. O tratamento no GIST não metastático é a ressecção cirúrgica completa da lesão. No caso do GIST CD117 positivo, utiliza-se o mesilato de imatinib, um inibidor da tirosina quinase que atua na proteína KIT. É utilizada na doença metastática irressecável ou nos tumores não responsivos ao tratamento convencional. No caso de GIST refratário ao tratamento com mesilato de imatinib, utiliza-se o sunitinib, também um inibidor da tirosina quinase, porém tem atividade antiangiogênica. Dessa forma, o objetivo do presente relato visa descrever um caso de tumor estromal gastrointestinal de localização esofágica, um local de baixa incidência, menos de 5%, com manifestações clínicas inespecíficas e que obteve sucesso terapêutico somente com tratamento quimioterápico. O nosso trabalho foi aprovado pelo CEP com este número. O relato de caso: JGS, 69 anos, branco, masculino, casado, natural e procedente de Itajubá. Foi admitido com um PPD de dificuldade para engolir há 2 meses. O HPLA dele dizia disfagia para alimentos sólidos e odinofagia de caráter intermitente, acompanhado de náuseas e vômitos, com início há 2 meses. Negava febre, epigastralgia, eructações e perda ponderal. Ao exame físico, o paciente encontrava-se eutrófico, em bom estado geral, ausência de massas palpáveis e linfonodomegalias. A conduta, então, foi solicitada uma serografia contrastada de esôfago, uma endoscopia digestiva alta e uma tomografia computadorizada de tórax. Na serografia contrastada de esôfago, mostrava um afilamento abrupto e irregular em terço médio e distal do esôfago, sugerindo uma lesão parietal expansiva. Na endoscopia digestiva alta, mostrava uma lesão exofítica, ocluindo 70% do órgão. E na tomografia computadorizada de tórax, mostrava um espessamento irregular parietal em esôfago distal. Foram solicitados também raio-x de tórax e tomografia de abdômen e pelve, todos vieram sem alterações, e o resultado histopatológico da lesão foi inconclusivo. Na imunohistoquímica, expressou CD117 pelas células neoplásicas e confirmou o diagnóstico de GIST de esôfago. O paciente, então, foi encaminhado a um centro de oncologia de referência e
e optou-se por uma terapia neoadjuvante com mesilato de imatinib e, posteriormente, uma ressecção cirúrgica completa da lesão. O paciente optou-se somente pelo tratamento clínico com o mesilato de imatinib e a terapêutica dele utilizada foi de 600 mg ao dia, via oral, durante 6 meses. Ao fim deste período, houve regressão total do tumor e melhora progressiva do quadro clínico inicial. O paciente, então, foi acompanhado regularmente por meio de realização de endoscopia digestiva alta anualmente e tomografia de abdômen semestralmente. Todos os resultados mostraram ausência de recidiva e, atualmente, o paciente encontra-se em segmento ambulatorial sem evidência da doença em atividade. Essa é a última endoscopia que tivemos acesso, mostrando endoscopicamente uma mucosa normal em toda a sua extensão. Discussão. Os distes podem se originar em qualquer local do trato gastrointestinal, desde o esôfago até ânus. A principal localização é o estômago, 60%. O esôfago corresponde a menos de 5%. No nosso caso, o paciente apresentava um tumor estromal gastrointestinal de localização esofágica, um local de baixa incidência. Quanto à sintomatologia, a literatura diz que geralmente são assintomáticos em 70% dos casos, e pacientes com tumores maiores podem se queixar de sintomas dispépticos vagos, como qualquer outra tumoração do trato digestivo. O nosso paciente era sintomático, queixava-se de disfagia para alimentos sólidos e odinofagia de caráter intermitente, acompanhado de náuseas e vômitos, com início em 2 meses, portando sintomas inespecíficos. O diagnóstico é sugerido pelo anátomo patológico convencional e confirmado pela imunohistoquímica. São solicitados tomografia com contraste e a endoscopia digestiva alta é imprescindível. No caso, o paciente passou por uma serografia contrastada de esôfago, endoscopia digestiva alta e tomografia de tórax, como eu mostrei, todos com alterações. A biópsia da lesão mostrou-se inconclusiva, a tomografia de abdômen pélvico não evidenciou metástases e o diagnóstico foi confirmado pela imunohistoquímica, que se mostrou positiva para a proteína KIT. O tratamento padrão para giste não metastático é a ressecção cirúrgica completa da lesão, tendo uma maior chance de cura. O mesilato de imatinib é um inibidor da tirosina quinase que atua na proteína KIT e demonstra boa resposta terapêutica contra giste CD117 positivo nos tumores não responsivos ao tratamento convencional e para doença metastática ou irressecável. No nosso caso, o paciente optou somente pelo tratamento com mesilato de imatinib e, surpreendentemente, o tumor regrediu totalmente e o paciente obteve melhora progressiva do seu quadro clínico. Em relação à terapêutica, o tempo sugerido para a terapia pode variar de 6 a 12 meses, sendo a dose padrão de 400 a 800 mg dia. No paciente foi feito um esquema terapêutico de 600 mg dia, via oral, durante 6 meses, sem nenhum tipo de resistência e com sucesso terapêutico. Em relação ao acompanhamento, a recorrência esperada é de 29% a 54% nos primeiros 5 anos e o tempo médio de recorrência e metástase é de 1 ano e meio a 2 anos. E os principais locais de recidiva é o peritônio e o fígado. Ainda não existe nenhum consenso para esse segmento. O nosso paciente ele mantém um acompanhamento endoscópico regular, como eu já disse, e até o presente momento não apresentou sinais de recidiva. Concluímos então que o tratamento cirúrgico não deve ser considerado a única opção terapêutica quando se tratar de um tumor não metastático de baixo grau de malignidade e responsivo ao mesilato de imatinib. Isso se torna extremamente relevante quando se considera a cirurgia como um tratamento invasivo de alto custo e com elevada morbimortalidade. Por se tratar de uma localização incomum e de literatura escassa, faz-se necessários mais estudos sobre o giste de localização esofágica. Nossas referências. Obrigada.
Daniele, pela apresentação, pelo trabalho. Gostei muito do seu trabalho, como eu vejo muito paciente com câncer, né? Então acho que a gente tem um pouco de carinho maior, né, por esses pacientes. E realmente fiquei surpresa, né, porque a gente pega muito paciente são submetidos, né, à cirurgia, e isso gera, né, uma alteração do estado emocional muito grande desse paciente, e principalmente em termos de recuperação, né, posteriormente. Esse medicamento ele tem muito efeito colateral? Eu disse que ele respondeu bem convencional e ele dizia demais. Ele foi acompanhado do serviço de redução, mas a gente acompanhou ele. Qual serviço? Então, né, parabéns. Né, você vai ver que tem pouquíssimas posições, né, muito bem escrito. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Fez uma boa descrição do trabalho. Só uma coisa me incomodou no seu trabalho. Na conclusão, no segundo parágrafo, você põe aqui, ó, segundo a literatura, o tratamento preconizado é a resecção cirúrgica. E você tinha dito que o paciente não quis ser submetido à cirurgia. Foi uma decisão dele. E aí depois você põe no final dos parágrafos. Dessa forma, podemos concluir que o tratamento cirúrgico não deve ser considerado como uma única opção terapêutica, quando se trata do tumor metastático de baixo grau. Assim, isso ficou pesado como conclusão, mesmo porque você está vendo um único caso, né? Talvez ele seja um paciente super respondedor a essa droga, que você mesmo disse que era uma terapia adjuvante, que não era a terapia principal. Então, eu acho que talvez esse parágrafo está muito pesado, mesmo porque você não viu, você viu um único paciente. Então, talvez seja melhor dar uma brandada nele, porque é um paciente só, né? Porque a gente não tem muitos parâmetros para comparar, então talvez sim, poderíamos. Talvez ele seja um tumor que respondia super bem a isso, mas nem todos são assim. Tá bom? Parabenizar pelo trabalho, pela apresentação. Também tem pouquíssimas correções, só algumas referências repetidas, tá? Por você ter usado bastante, então a gente acaba usando, se esquece que já usou. Mas só isso. Parabéns.